Eu queria começar aqui a minha palestra, cujo tema é o ambiente de desinformação na rede. Essa foi a proposta aqui para a gente apresentar hoje. Eu queria começar fazendo a seguinte pergunta para vocês. Você consegue lembrar quando foi a primeira vez que alguém te contou algo que era falso e que depois de um tempo você percebeu que aquilo era mentira? Quando foi a primeira vez, a lembrança mais antiga que você tem de algo falso, Papai Noel, né? Eu tenho uma bem legal aqui, que quem é aqui da região vai entender bem facilmente. Olha só. A primeira vez que me contaram foi isso aqui, né? Me disseram que, foi minha tia que me falou, inclusive, né? O que eu pensava que seria uma pessoa confiável, né? Mas ela falou o seguinte, ela falou que se a tua sandália, para quem não está familiarizado com a situação, né? Mas a maioria eu percebi que sim, que se a tua sandália tá virada de cabeça para baixo, a tua mãe pode morrer, né? E eu tenho a sorte de ter uma memória bem boa, apesar de memória autobiográfica, né? Memória de nomes e números eu tenho bastante dificuldade, mas de ambiente, de coisas que eu vivi, eu consigo lembrar bem. Então vou lembrar de hoje, desse momento de hoje, para o resto da vida, sem dúvida, né? E o que acontece aqui? Eu lembro que eu pensei, não, isso não pode ser verdade, né? Eu devia ter uns 6, 7, 8 anos, eu não consigo, essa data eu não consigo lembrar exatamente, mas eu lembro que eu era bem pequeno, e provavelmente ali eu já tinha uma certa mente científica de alguma forma, pensando em fazer ciência, né? E o cientista ele experimenta, né? Então eu teria que fazer um teste, né, para descobrir se aquilo é verdade, né? Essa seria o que eu teria que fazer, né? Só que eu não ia testar com a minha mãe, né? Então eu fiz o seguinte, né? Eu esperei um aniversário, né, em que tava todas as crianças no pula-pula e tava aquelas sandálias todas lá, né? Aí eu pensei, agora é a hora de eu testar, né? Aí eu virei a primeira, nada, né? Aí eu pensei, não, pode ser que funcione com sapatos, né? Com sandália não. Eu virei a segunda e nada, né? E ali, ó, eu consegui provar, né, que isso era falso. Eu consegui provar que isso era uma informação. E a minha pergunta é, como foi que você fez para descobrir que aquela informação era uma informação falsa? Como foi que não sabia? Até hoje ainda acredita que é verdadeira. Então, o que acontece, né? A gente precisa de um meio. Eu indico a ciência, eu realmente indico conhecimento científico, a pesquisa, enfim, você procurar diversas fontes, você tentar analisar, através da matemática, através da estatística, através do que você puder, eu indico isso, né? É claro que esse experimento aqui, provavelmente nenhum comitê de ética ia aceitar, porque eu coloquei muita gente em risco, né, nessa situação, né? Mas deu certo, né? E aí eu fiquei pensando qual foi a origem desse fake news aí, né? Qual foi a origem dessa informação, né? Como é que ela... E eu fui perguntando para algumas pessoas que eu conhecia de outros lugares, assim, no Nordeste, se eles conheciam essa história, como é que era, no Sul, no Sudeste e tal. A minha esposa, que é do Rio Grande do Sul, perguntei para ela, essa história da sandália virada de cabeça para baixo tem no Rio Grande do Sul? Ela falou, não, né? Falou que não. E aí eu estava pensando o seguinte, né? Há 30 anos atrás, né, entreguei minha idade agora, mas há 30 anos atrás, quando me contaram essa história, né, eu ficava pensando assim, né, imagina se eu quisesse contar isso para alguém. Poxa, isso é uma informação muito importante, né, a mãe de alguém está correndo risco, eu preciso contar isso para as pessoas. Como é que eu contaria para alguém que está lá no Rio Grande do Sul, lá embaixo, né? Eu ia ter que usar, talvez, os correios, poderia usar, mandar uma carta, ou eu poderia usar, talvez, uma ligação pela Telepará. Estão lembrados da Telepará, né? Então, ou seja, é inviável que eu pudesse falar para várias pessoas ao mesmo tempo, digamos assim. Imagina, você tem uma informação produzida aqui na região, digamos assim, né? Se ela é confiável ou não, a gente vai debater. Mas como é que eu posso passar essa informação lá para o Sul, né? E aí bem, o que nós teríamos realmente seria as mídias, de fato, né? Você teria a mídia fazendo esse papel. Até certo ponto, a mídia, então, ela pode coletar as informações que são produzidas e ela vai fazer esse filtro. Ela vai ver o que são informações consistentes, o que são informações relevantes, o que são informações fundamentais, né? E ela vai passar, então, distribuir aquelas informações para quem está lá embaixo, né? Aí a questão é, como é que a mídia pode ser confiável, como é que ela tem objetividade, como é que a gente pode, até certo ponto, né, ter segurança daquilo que se está falando são fatos, ou pelo menos é algo que se aproxima de algo consistente, ou pelo menos é a informação mais confiável que a gente tem naquele momento, se a gente não consegue ter a verdade absoluta, né? E aí, uma coisa que a gente tem, eu estava procurando aqui, então, para montar essa palestra, alguns dados mais, então, estatísticos sobre como é que é o perfil dos brasileiros. E eu cheguei, então, no relatório da agência Reuters, sobre como é que os brasileiros se comportam diante desse ambiente de notícias e desse ambiente da internet.
Esse dado aqui é de 2013, daqui a pouco eu vou mostrar alguns mais recentes, mas eu acredito que ele é relevante até hoje. Olha só. A maioria dos brasileiros, eles se interessam, segundo o relatório da Reuters, a maioria do mundo, na verdade, esse primeiramente é do mundo, tá? A maioria das pessoas, ela se interessa por noticiários que não tenham pontos de vista, ou seja, que eles não tenham uma certa linha editorial muito que defenda uma posição, que defenda uma postura. Mas nós temos ali algo em torno de 23% que preferem noticiários que reforçam o seu ponto de vista, e a gente tem algo em torno de 11% que querem desafios ao ponto de vista. Isso no mundo, né? E como é que é o público brasileiro? Aí o Brasil as coisas são bem diferentes. Olha só, no Brasil, noticiários que desafiam o seu ponto de vista, ou seja, você não concorda com aquilo, é lá que eu vou ler. Eu quero entender o que eles estão falando, exatamente para melhorar a minha capacidade de argumentação. Dá uma olhada, ó, 29% no relatório. E aí, noticiários sem ponto de vista nenhum, 28%. Eu fiquei preocupado quando eu vi esse resultado, né? Aí olha só o que sobrou aqui, 43% pessoas que querem coisas já com a tendência, já com a informação, já que de certa forma dialogue com o que ela já sabia antes, né? Esse até certo ponto, né? Isso gera uma situação então que a gente tem que até certo ponto, né, a mídia, como é que ela vai atender então esse público, né? E até certo ponto você vai criar então vários mecanismos que vão ser de certa forma imparciais, né? Então aí que a gente tem um problema, é um problema que como educador eu gostaria, inclusive, de motivá-los a pensar diferente, né? De pensar se você tem essa atitude, né? Vamos pensar diferente, vamos procurar mídias também que até certo ponto elas tenham fontes diversas e que elas sejam mais diversas, né? Para que você possa entender os outros pontos de vista. Esse vai ser um tema central das informações que eu tenho para o que a gente quer colocar hoje aqui. E o que acontece agora nos relatórios de 2018, que são os dados mais recentes, é que é o seguinte, ó, até certo ponto, isso já é uma tendência óbvia, que é repetitivo falar isso, mas cada vez mais as pessoas usam agora as redes sociais para informação. Elas vão usar, de fato, as redes sociais como fonte de informação, seja de notícias. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já estão parte desse processo, né? Porque essa é uma tendência que não é só no Brasil e que o Brasil está bem à frente até certo ponto, tá? Os brasileiros eles sempre foram os que mais usavam o Facebook, por exemplo, né? Só que também mudou o perfil de acesso a essa informação. Então, cada vez mais, a gente não está mais só na frente da TV, a gente está no computador, e olha só o gráfico do celular. É aquela linha azul ali, ó. Olha como ela ficou agora, né? Ela subiu de 23% em 2013, agora para em 2018, 72% da informação que se busca na internet. Que se busca sobre notícias, eu estou falando de noticiários, eu estou falando de notícia. Então, o que aconteceu é que aquele símbolo ali da mídia, né? Ele até certo ponto agora ele foi suprimido por outros símbolos, né? Facebook, Twitter, Instagram. Instagram está bem mais forte agora. O Facebook tem uma tendência de queda nos usos, né? Mas o Instagram está bem mais forte. E no Brasil, por conta dessa tendência do viés, das pessoas se interessarem pelo viés, pela notícia já com seu viés de confirmação, a gente teve esse boom então do WhatsApp agora ser a fonte de notícias, né? E aí esse é um ambiente que ele acaba sendo profícuo para a gente ter as chamadas, então, fake news, né? Que eu gosto de chamar de desinformação, mas fake news foi o nome que colou, né? A gente gosta de gatilhos, então esse é um nome que meio que está o tempo todo sendo discutido, né? E o problema da situação que a gente tem hoje nas redes sociais é que alguns dias desses, já tem alguns anos, um amigo meu ele postou algo que eu percebia que era algo em verdade, que era algo que era uma inverdade, falando sobre ossadas que foram encontradas de gigantes e tal, e pelos meus conhecimentos, que não são muitos, mas já são suficientes para saber sobre a diversidade que a gente tem no genoma humano, não faz muito sentido isso, tá? E aí eu falei com ele, olha, isso não faz sentido. Aí eu fui escrevendo para ele, né, quais eram as informações, como ele podia buscar informações corretas, e a resposta que eu tive foi essa. Não, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, né? Foi essa a resposta que eu tive, né? Até certo ponto, apesar de eu não ser da área das ciências comportamentais, mas eu gostaria de me arriscar. Até certo ponto, tem um efeito que a gente chama, que está representado nesse gráfico, chamado efeito Dunning-Kruger, que ele funciona assim. Quanto mais ignorância a pessoa tem, aqui eu tenho conhecimento sobre o tema aqui embaixo, tá? E no eixo vertical eu tenho autoconfiança. Quanto menos conhecimento a pessoa tem, ou seja, quanto ela é mais ignorante em uma área, mais ela se sente autoconfiante naquilo, né? Mais ela se sente autoconfiante. E quando aquela pessoa, realmente não tem, quando ela começa a estudar, então, quando ela vai então adquirindo conhecimento, olha só, a autoconfiança dela vai caindo, né?
O que é bom, né? Porque a pessoa percebe que ela chegou num ponto onde ela precisa estudar mais. Sem dúvida, ela tem que sair da zona de conforto dela, né? Aí, finalmente, ou lá no final, quando você já tem conhecimento, acumulou conhecimento suficiente, você acaba até meio que subestimando a quantidade de informação que você tem, né? E aí a gente tem essa situação de muitas certezas, digamos assim, confirmando confirmando a ignorância, e isso acaba gerando, então, a potencialização do que a gente tem do fake news. Bem, tem um termo, então, que agora surgiu, que se chama pós-verdade. Que é isso? Independente dos fatos, basicamente esse termo pós-verdade significa um abandono, digamos assim, de conceitos mais objetivos e embasados na realidade, para se sustentar agora meio que naquilo que já, até certo ponto, né, me deixa confortável, me coloca na zona de conforto. Aquilo que faz eu achar que eu já entendo tudo, né? Esse é o conceito de pós-verdade. O dicionário Oxford elegeu a palavra, no caso post-truth, que seria pós-verdade em inglês, como a palavra do ano em 2016. Ela foi muito utilizada por conta das eleições, tá, dos Estados Unidos. Então, eu vou pegar exemplos de fake news, dois exemplos interessantes que eu gostaria aqui de destacar para vocês, para a gente fazer uma análise de caso, digamos assim, de exemplos que nós tivemos antes de 2018, ou seja, antes das eleições brasileiras. Aí tem um caso que eu achei interessante, para a gente ver como é que fake news surge, né? Talvez você vai lembrar dessa história, que durante a Copa no Brasil, a Coreia do Norte participou, e foi divulgado, né, que na Coreia do Norte os cidadãos tinham sido divulgados pela mídia coreana oficial de que a Coreia tinha ganhado a Copa do Mundo, né, e que isso era uma notícia absurda. Inclusive, isso apareceu em muitos portais, e era um número grande de portais internacionais colocando essa informação. E aí o que aconteceu? Na verdade, isso tinha sido algo muito bem pensado por um humorista na internet, né? O cara fez o seguinte, ele fez 3 meses antes, ele fez um trabalho de formiguinha. Ele criou um canal em que ele postava informações ali sobre a Coreia do Norte, assim, informações até sérias ali, né? Ele contratou pessoas que falavam coreano, no caso da Coreia do Sul, que ele não encontrou nenhum norte-coreano, mas ele encontrou pessoas da Coreia do Sul e fez, então, todo o esquema a respeito daquilo, né? E aí ele já tinha lançado o vídeo que na hora, né? Já tinha feito o vídeo que na hora do resultado ele divulgou aquela notícia, né? E aí meio que saiu espalhando pelas suas mídias e tal, né? E aí jornais internacionais começaram a pensar, quando olhava o canal parecia ser algo sério, né? E começaram a divulgar como se fosse verdade. Claro que os portais mais sérios, eles até acabaram dando relevância para a notícia, mas eles até tinham cuidado, eles diziam assim, suposto vídeo e tal, meio que eles tinham esse cuidado em torno disso, mas virou quase que um fato na época, né? E na verdade era uma grande trollagem. O que acontece? Isso era um caso humorístico, mas a gente tem situações, né, onde realmente as coisas são divulgadas como se fossem verdade. Eu tenho outro exemplo aqui no meu campo das ciências biológicas, que esse aqui eu achei curioso. Ó. Eu tinha recebido essa notícia aqui, no meu grupo de WhatsApp com meus colegas da biologia, que tem mestres, inclusive, tem pessoas com formação de mestrado e tal, né? Estudo confirma que as mulheres absorvem o DNA dos seus parceiros sexuais. Eu olhei aquilo, né? Eu falei, olha, não tem problema, vamos lá, vamos ver o que é isso, né? Procurei nos fact-checkings, né, nas agências, não achei nenhuma informação sobre essa, né? Apesar de que tinha bastante compartilhamento ali. Ó. Eu escondi a fonte ali, não é necessário, mas eu fui atrás ver de onde é que vinha essas informações. E aí o que acontece? Né? Basicamente, o texto ele falava sobre, citava, digamos assim, eu fui a ver quem era que estava publicando isso. Né? Realmente era uma pessoa que tinha formação em biologia. E aí ele citava uma pesquisa norte-americana. Fui ver, então, o site dessa agência norte-americana. E aí eu entendi a origem do fake news que acabou surgindo. Né? Realmente é uma notícia que ela não é verdadeira da forma como ela está colocada. Né? Basicamente, o que aconteceu? O site aqui colocou o seguinte título, Man on the Mind, ou seja, o homem na sua mente. Estudo encontra DNA masculino no cérebro das mulheres. Né? E aí, o que acontece é que, bem, foi um gatilho, né? Vamos colocar algo que as pessoas vão... Né? Eu imagino que agora, se você não tinha ouvido essa história, você está curioso para saber que história é essa, né? Então, a mulher vai ter o DNA dos seus parceiros, é isso, né? É verdade isso? Por favor, Romulo, me fala logo aí qual é a verdade, né? E assim, né? O que acontece? Eu tive que baixar realmente o artigo, fui na revista onde o artigo foi publicado, tive o trabalho de ver qual era o jornal todo e fui ler o que estava acontecendo. O que estava acontecendo era algo bem simples, que a gente já conhece, chamado de microquimerismo fetal, que é basicamente, quando uma mulher está durante a gestação, né, células embrionárias realmente do feto podem passar para a corrente sanguínea da mulher e colonizar regiões do corpo, nesse caso aqui, no cérebro. Né. Aí o que acontece? Imagina, então, que a minha filha carrega parte do meu material genético, apesar de que é o material genético próprio dela. Né.
E imagina que se houve essa troca natural de células com a minha esposa, então até certo ponto, sim, carrega parte do meu DNA, mas não é exatamente o meu DNA, né? É células de um bebê, né? E precisa de uma gestação, não é pelo ato sexual, tá vendo? Então, ou seja, o gatilho ele dá a entender, o título da mensagem, né, passa uma imagem, mas que quando a gente vai discutir os termos mais científicos, a coisa é bem diferente, né? E uma questão que é central é a gente reconhecer que tem algo, até certo ponto a gente não tem certeza de tudo, né? E nem tem como dominar todos os assuntos. Aqui na nossa região, trazendo aqui para a nossa região, a gente tem uma realidade triste, digamos assim, de ser a região com menos doutores, por exemplo, né? Não que ter um título de doutorado ele vai definir exatamente o nível de conhecimento da pessoa, mas ele mostra a produção científica. Até certo ponto ele demonstra, ele correlaciona ali com a produção científica que a gente tem na região. E olha só o mapa aqui. Essas áreas mais escuras aqui é onde a gente tem muitos doutores. As áreas mais claras, e que inclui o nosso estado todo, é onde a gente tem de 0 a 60 doutores a cada 100 mil habitantes. Ou seja, a gente tem os índices mais baixos, né, de pessoas trabalhando com pesquisa, com inovação científica, tecnológica, nesse sentido, né, nas áreas nos limites do conhecimento, digamos assim, né. E ainda que a gente tente, por exemplo, estudar para a gente se formar, porque imagina que o jornalista vai ter que falar sobre qualquer assunto, né? Eu, como trabalhando como educador, eu dou aula mais ou menos toda semana para uns 600 a 700 alunos, eu ainda não fiz a conta desse ano, mas é bastante gente na escola, em cursos preparatórios, né? Gente que está se preparando para concurso, e muito tempo todo me surgem perguntas de mais diversos campos, né? E, bem, olha, só, por exemplo, a Federal daqui, ela publica tem mais de 300 publicações científicas por ano. Então, nesse caso, eu não teria como ler tudo isso. Então, primeiro, a gente tem que reconhecer a nossa ignorância até certo ponto, né? Surgiu agora um ambiente, então, de agências de fact-checking, né, que elas começam, então, a verificar as informações, começam a sistematizar melhor as informações. E o que acontece é que também surge uma pergunta tão antiga que ela é escrita em grego, né, em latim. Quem vigia os vigilantes? Né? Essa é uma pergunta. Porque mesmo as notícias de fact-checking, mesmo as agências, elas podem, até certo ponto, cometer erros e elas podem ter viés de confirmação. A solução que eu tenho para apresentar, e que, na verdade, é uma experiência, né, assim como aquela lá de lá atrás, né, mas é o seguinte, ó, Galton, pesquisador no começo do século XX, né, quem tem alguma disciplina de estatística na universidade está sabendo qual é o trabalho que ele dá, né? Mas quando ele chegou numa feira, havia uma situação que quem acertasse o peso corretamente de um boi, ganhava o boi, né? E ele percebeu que a maioria das pessoas erravam por vários quilos, no caso libras, erravam por diferenças absurdas. E, finalmente, quando ele viu, se ele fizesse a média de todo mundo, dos acertos de todo mundo, a média dava muito próxima do valor do boi, chegava ao valor mais próximo e ganharia. Ou seja, coletivamente, as pessoas tinham acertado o peso do boi, que individualmente ninguém chegou perto. Onde eu quero chegar, né? O Google já faz isso, né? Quando você clica uma busca, o Google verifica qual é o padrão que você está clicando, exatamente para ele aperfeiçoar os seus resultados. Essa é uma coisa que está acontecendo atualmente. Essa talvez seja uma forma que a sociedade possa chegar para ir buscar algo mais próximo da verdade, saber quais são as informações mais seguras no ambiente digital. Olha, as formigas, elas precisam chegar aqui até o açúcar, né? E como é que elas chegam? Elas vão andando de forma errante e elas meio que não vão pelo melhor caminho. Só que ela deixa um rastro químico e que agora ela consegue voltar e avisar onde é que está a comida, elas se comunicam quimicamente. Aí a próxima formiga, ela faz um percurso um pouquinho mais próximo ali do açúcar, um pouquinho mais curto. A próxima faz um caminho um pouquinho mais curto, porque elas vão variando, até que finalmente vai ter uma que consegue traçar a linha reta. E agora todas elas vão abandonar aqueles caminhos errantes e vão seguir a linha reta. Aonde eu quero chegar? As formigas têm uma inteligência impressionante coletiva. E nós temos essa capacidade de conseguir algo, produzir algo, mas se a gente dialogar, se a gente se comunicar, se você procurar entender as diferenças, procurar entender a diversidade, porque se realmente cada formiga seguisse por um caminho, a outra dissesse, não, eu tenho que ir por aqui, a outra tem que ir por aqui, e não houvesse essa possibilidade de interatividade, né, de comunicação, realmente não seria possível. E apesar dos ambientes das redes sociais terem causado, talvez, essa maior possibilidade de comunicação, mas se a partir do momento que grupos fechados de WhatsApp são a principal forma como as pessoas conseguem notícias, isso dá um ambiente de insegurança, né?
Então, primeiro, temos que reconhecer a nossa ignorância, né? Então, pergunta várias vezes, né? Se você acha que você está certo sobre uma coisa, pergunta várias vezes, elenca os argumentos, tenta elencar 5 argumentos, vamos ver se você consegue. Porque aí você vai começar a pensar, realmente eu preciso estudar mais, né? E outra coisa, né? Aprenda a conferir as informações. Se cada um de nós for a nossa agência de checagem, a gente consegue evitar esses problemas. E problemas que têm reflexos, inclusive sociais, que, enfim, a gente pode passar horas falando sobre isso. Então, o que acontece, né? Procure saber quem é o autor da publicação, né? Quais foram as fontes que ele usou para publicar. Outra coisa, né? Ele tem qualificação para falar do tema, né? E, principalmente, ele está ganhando alguma coisa para falar isso? Normalmente, né, vários sites vão ganhar no AdSense, vão ganhar no clique, né? E aí, por isso que qualquer coisa que se coloca lá faz sentido. Mas a questão é, né, que nesse ambiente todo, a gente tem que procurar o caminho, né? Então, se cada um de nós realmente for fazendo, digamos assim, esse ambiente, entender-se como alguém que está participando desse ambiente das redes e que pode contribuir para exatamente melhorar o caminho, assim como as formigas, né? Eu tenho certeza que a gente consegue chegar mais longe, a gente consegue superar esse risco, né, que até certo ponto, né, é um risco que se apresenta para a sociedade. Muito obrigado.